Quando nós vemos uma criança pequena fazendo alguma coisa de errado, desobedecendo seus pais, brigando com um amigo ou mentindo, o que geralmente nós comentamos? Que coisa feia. Ou quando nós ouvimos uma história de crime pesada na televisão, como geralmente nós descrevemos o crime? Que crime horrível, que crime terrível. Tanto que no nosso Código Penal, os crimes mais graves são chamados de hediondo, que significa exatamente repulsivo, algo horroroso. A desobediência, meus irmãos, a quebra da lei do Senhor, ela tem esse caráter de ser feio, ela tem um caráter de feiura. E o jovem evangelista Tito, como nós vimos na pregação passada, em Tito 1, ele foi enviado para ser pastor, para continuar a plantação de igreja num lugar cuja característica principal é a desobediência ao Senhor, é a feiura. E esse lugar é Creta. Nós podemos ver isso na descrição do verso 10 ao verso 16 do capítulo 1. O verso 10 diz que os cretenses, eles eram mentirosos, eles eram falastrões. No verso 11, diz que eles eram corruptos. Eles eram gananciosos. No verso 12, os cretenses eram feras terríveis, ventres preguiçosos. No verso 15 e 16, Paulo diz que esses cretenses, eles eram completamente impuros, impróprios para toda boa obra. Mas nós vemos que não só em Creta, mas em todo lugar que a igreja de Cristo é plantada, o contexto é similar. Olhe para o seu lado, meus irmãos. Nós somos brasileiros. Estamos cercados de brasileiros. Às vezes temos a reputação de ser mal educado, de ser preguiçoso, de ter jeitinho brasileiro, de ser imoral. A igreja é plantada em meio à prática imunda dos cretenses. Nossa igreja foi plantada em meio a um povo pecaminoso que é o povo brasileiro. E Paulo diz que nesse deserto a igreja deve ser um lugar cheio de beleza. Mesmo cercado de feiura, a igreja deve ser um lugar cheia de beleza, uma rosa no deserto. Vejam comigo, irmãos, que a preocupação de Paulo é exatamente essa no capítulo 2. Atentem no verso 5, no final do verso 5, vejam o que Paulo diz. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para quê? Para que a palavra de Deus não seja envergonhada no seu meio. Ela não deve ser igual ao mundo, veja no verso 8, no final também. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer ao nosso respeito. E no verso 10, de forma mais bonita ainda, Paulo diz: a fim de ornarem, de adornar, de embelezar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Enquanto o mundo ele é feio, ele é horroroso, ele é terrível por causa da prática do mal, a igreja deve ser um lugar de beleza. A igreja deve demonstrar o quão belo é o Evangelho. E é esse o ponto. A igreja, ela tem a função, ela deve embelezar, adornar, ornar o Evangelho do nosso Senhor. Nesses versos nós vamos aprender que a igreja é chamada para adornar, embelezar e ornar o Evangelho do Senhor na vida prática. E o apóstolo vai mostrar que todos nós, tanto os presbíteros quanto os membros da igreja, têm uma função especial nesse objetivo de embelezar a igreja. Primeiro, nós vemos no versículo 1, versículo 7, versículo 8, que os presbíteros, em especial, são chamados para embelezar o evangelho por meio do ensino e da vida. Olhem comigo, meus irmãos, o verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Lembrando que nos versos anteriores, o apóstolo estava descrevendo a vida terrível, a vida pecaminosa dos cretenses, que eles eram malditos, que eles eram imundos, e que eles estavam dentro da igreja tentando convencer o povo de Deus a viver uma vida suja, uma vida feia. Mas o texto começa: tu, porém. Esse tu no grego é um tu enfático.
Literalmente, se nós fôssemos fazer uma tradução literal, é como se Paulo estivesse dizendo: você, Tito, você mesmo tem de ser uma adversativa à prática dos cretenses. Você tem que ser um porém. Você tem a responsabilidade, Tito, de cuidar da igreja para que ela seja um porém, para que ela faça oposição à prática da sociedade maligna em que ela está inserida. Então o apóstolo vai apresentar 2 remédios, irmãos, que os presbíteros, que Tito deveria usar e que hoje também devem ainda usar. Veja, o primeiro remédio está logo no início do verso. Tu, porém, fala ou ensina, no grego também cabe o que convém à sã doutrina. O ensino da sã doutrina, ela é o começo, meus irmãos, da vida de santidade. Ela é o fundamento de uma vida em comunhão com Deus. Tanto que é aí que começa o versículo: ensina, Tito, a sã doutrina. Nós vimos isso também, que começa a carta da mesma forma. Veja no verso 1 comigo, do capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da sã doutrina, segundo a piedade, segundo a santidade. O conhecimento, ela é o fundamento da prática cristã. O termo sã aqui, ela expressa uma ideia de um corpo saudável. É um termo muito repetido nas cartas de Paulo a Tito, a Timóteo, e mostra exatamente essa ideia de um corpo sem defeitos, um corpo medicamente saudável. Uma doutrina sã, uma doutrina saudável, ela é a cura, irmãos, para a moralidade e espiritualidade da igreja que às vezes se encontra doente. Em outras palavras, uma teologia saudável, ela é o fundamento de uma igreja saudável em todas as áreas. Paulo vai dizer, irmãos, que Tito, antes de reformar a ética da igreja, ele deve se preocupar em pregar, em ensinar a doutrina pura das Escrituras e então fazer aplicações para cada uma das idades, para os velhos, jovens, moças, e como nós vemos aqui no texto. Como é que Tito deve pregar? Como é que Tito deve ensinar? Qual é a característica do ensino do presbítero que nós vimos aqui nesse texto? Nós vemos isso no verso 7 e no verso 8. Torna-te, no ensino, mostra a integridade. No final do verso 7, logo no meio, na verdade, do verso 7, diz: no ensino mostra integridade, mostra reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. Integridade e responsabilidade aqui, meus irmãos, apontam para a fidelidade que o presbítero, que Tito tinha que ter no ensino. A palavra traduzida aqui por integridade significa literalmente algo incorruptível. Vocês devem apresentar, vocês devem ensinar de forma incorruptível. E é por isso que o presbítero da igreja, e é por isso que o pastor tem de se dedicar a estudar a palavra do Senhor. Ele não pode ser qualquer um que sobe ou que é eleito porque está há muito tempo na igreja. Ele tem a função de ensinar de forma incorruptível, e por isso que ele deve ser um homem estudioso da palavra. Ele deve ser um homem que se dedica na palavra. O texto continua, dá mais 2 adjetivos, veja só. A linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário, na verdade antes, mostra reverência, integridade e reverência. Reverência que também pode ser traduzido por solenidade, usando linguagem sadia. Como é importante isso, né, meus irmãos? Nós vemos hoje nos púlpitos das nossas igrejas comediantes subindo para pregar a palavra de Deus. Como está sendo comum, palhaços, teatros, todas as formas de pregar a palavra de Deus. Como assim? O rei eterno tem uma palavra de vida ou morte. Vamos supor, irmãos, um rei tem uma palavra de vida ou morte e manda um servo para o meio da rua para pregar essa palavra. Quem ele vai mandar? Um homem sério ou um palhaço?
Quem dá crédito a um palhaço? Por isso que devemos pregar a palavra, devemos ensinar com reverência. Os pastores, os presbíteros não foram chamados para entreter a congregação, mas pregar com santo temor, ensinar com a reverência devida à palavra. Então, primeiro, o presbítero ele deve exercer a sua função de embelezar a igreja ensinando. Segundo, logo no início do versículo 7, nós vemos a segunda forma: torna-te pessoalmente padrão nas boas obras. A vida dele deve ser condizente com o ensino que ele prega. É como se o apóstolo estivesse falando para Timóteo: Timóteo, seja um exemplo encarnado da sua pregação. Seja um exemplo vivo da sua pregação. E nós sabemos que nós, seres humanos, somos seres que imitam. Nós imitamos. Veja, irmão, Satanás também sabe isso muito bem, por isso que ele coloca em Hollywood, ele coloca nas empresas de gravação musical pessoas totalmente corrompidas, para que as pessoas olhem para elas e se inspirem. Nós somos seres que imitam, e é por isso que Deus nos enche, por outro lado, de bons exemplos. No Antigo Testamento nós temos Noé, o exemplo de fé de Abraão. Nós temos o rei Josafá, nós temos tantos outros bons exemplos. No Novo Testamento nós temos Paulo, nós temos o apóstolo João. Nós temos ótimos exemplos na Bíblia, mas a graça de Deus é que Ele não nos deu exemplos mortos simplesmente, mas Ele te dá exemplos hoje. Você pode olhar para o seu lado, meu irmão, e ver exemplos de vida cristã na igreja do Senhor. Olhe para os seus presbíteros e vejam homens que vivem a palavra de Deus, que vivem no seu dia a dia a palavra. Olha para seu pastor, um homem dedicado, reverente, solene, um homem da palavra. Mas não só isso, irmãos, o texto vai nos ensinar também a olhar para os nossos outros irmãos. Olhe para aquela senhora que não aparece muito, mas é uma mulher piedosa. Olhe para aquele jovem que é apegado à palavra. Nós temos ótimos exemplos dentro da igreja local para imitarmos. Jovens, crianças, homens, presbíteros, pastores da palavra. Claro que todos os modelos que não sejam nosso Santíssimo Deus, que não seja Jesus Cristo, são falhos. Mas com certeza você vai ver boas virtudes, você vai ver o Evangelho sendo vivido na Igreja Presbiteriana da Aliança. Por isso que Paulo diz que o presbítero deve se preocupar em adornar o Evangelho, em embelezar o Evangelho por meio do seu ensino e por meio da sua vida de piedade. Segundo, o texto continua, veja no verso 2, ensinando que os idosos são chamados também a embelezar o Evangelho por meio de uma vida digna diante de Deus. Veja no verso 2, parte A, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis e sensatos. Meus queridos irmãos idosos, quantos anos Deus não tem te abençoado com vida? Quantos anos de vida Deus não tem te abençoado de forma maravilhosa? Mas ao mesmo tempo, a vida bate forte às vezes. Quanto mais anos de idade, mais despedidas. Você vai percebendo que a vida é curta. Quantos amigos e parentes você já não perdeu? Você teve que enterrar, chorar no seu enterro. Pessoas queridas e amadas. Quanto mais anos de idade, mais frustrações, mais decepções com pessoas, mais lutas. Fora as dores, a fraqueza, a dor no joelho, a dor nas costas, dor na coluna, dor nos braços. Quanto mais anos de idade, mais dores. E talvez seja por isso que o pecado mais comum entre os idosos é a irritabilidade. É o olhar cínico para o mundo, é a grosseria, talvez não com os outros, mas com sua esposa, com seu filho. É a amargura na fala, uma vida de amargura. Meu querido, essas atitudes, se você hoje vive essas atitudes,
você está fazendo com que o Evangelho se torne feio para o mundo. Você não está embelezando o Evangelho. Você está vivendo exatamente como os velhos do mundo. Você tem a função de mostrar aos jovens, meu irmão idoso, que o Evangelho é poderoso e que o Evangelho mudou a sua vida. E que embelezou a sua vida por completa. Você não vive mais uma vida amarga. Não importa o quanto a vida já bateu. E como é que você faz isso? Primeiro, sendo temperante, o nosso texto diz. Ou seja, equilibrado. Seja um idoso equilibrado. Não viva de ira, não viva de gritaria, não viva de amargura, de reclamação. Seja temperante, meu irmão. Seja respeitável também. Seja aquele idoso que se porta de uma forma que as pessoas respeitam. Aquele idoso que vive diante de Deus, que a pessoa olha e se admira. Também seja sensato, que literalmente no grego significa tenha domínio próprio. Domine as suas paixões, meu irmão. As suas lutas contra os seus pecados. Se preocupe em dominar o seu próprio corpo. Mas não só bons comportamentos, virtudes externas. O apóstolo diz que os idosos também devem ter virtudes internas. Paulo diz que você, meu irmão, tem que ser um idoso cheio de fé, mostrando aos jovens de que as ondas violentas desse mundo não foram capazes de apagar aquela fé que você tinha quando jovem, que os seus pecados não foram capazes de apagar aquela confiança que você tinha mais cedo. Segundo, Paulo vai dizer, veja só, no verso 2, ainda continuando, sadios na fé, no amor. O amor que flui diretamente dessa fé forte, dessa sua fé. Deus, o amor que vem de Deus, você deve dar para as pessoas, você deve mostrar como esse amor, ele é maravilhoso para com as pessoas mais jovens, para com as pessoas em geral. E por fim, perseverança, o texto diz no verso 2, na fé, no amor e na constância ou na perseverança. Finalmente, meu irmão idoso, você tem o dever de ser um exemplo para os jovens. Creta, o Brasil não foi capaz de apagar sua fé em Deus, porque Deus é poderoso. Nada foi capaz de apagar o seu amor por Deus e pelo próximo, nem mesmo as batidas duras da vida. Agora o apóstolo vai mudar de foco no versículo 3 ao versículo 5. Ele vai continuar dizendo que as mulheres agora têm uma função em embelezar o evangelho, vivendo uma vida de piedade no seu lar. Vejam comigo o verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Mulheres, você tem uma função muito importante na Igreja de Cristo. Você pode não ser chamada para ser pastora, para ser presbítera, diaconisa, não existe essas coisas. Deus chamou homens para liderar. Apesar disso, vocês têm uma função muito importante na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem uma função de ornar a igreja com a beleza da vida piedosa no lar. Vocês foram chamadas para serem diferentes das cretenses. Vocês foram chamadas para serem diferentes das brasileiras pecaminosas. O que o mundo te ensina, minha senhora, o que o mundo te ensina, irmã? Que o negócio hoje é se sentir jovem. Eu sou uma jovem de 80 anos. Que estranho ouvir isso, não é? Sabe qual é a consequência desse ensino do mundo? Senhoras inconsequentes. Senhoras que se vestem de formas indecentes como jovens. Senhoras que são vaidosas, cheias de vaidade, vivem se importando o que as pessoas pensam de você. Você é chamada, minha irmã idosa, para ser diferente. Você é chamada, primeiro, para ser idosa. Você é idosa e graças a Deus por isso. E você deve usar toda essa maturidade, todos esses anos que o Senhor deu, e todo o seu tempo que você tem livre para a glória do Senhor.
Quando Paulo diz aqui que as idosas devem ser sérias em seu proceder, a palavra séria literalmente significa reverente. A mulher idosa é uma mulher reverente. É uma mulher que entende a sua idade. É uma mulher que sabe que não é mais jovem. É uma mulher que se porta como uma mulher madura. Uma mulher reverente diante de Deus. E é por isso que o texto vai dizer que a mulher idosa cristã deve evitar duas coisas. Primeiro, a calúnia. Veja só o versículo 3, mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias, não caluniadoras. Agora que a idade chegou, o tempo vai ficando mais livre, graças a Deus. Vem a aposentadoria, vem o tempo em casa, mas muitas vezes Satanás ama usar esse tempo livre para arruinar famílias, para arruinar a igreja. Em pouco tempo de vida, meus irmãos, eu já ouvi tantas histórias de mulheres idosas que arruinaram igrejas, que destruíram famílias por causa da língua no tempo livre. Como é perigoso a língua, como fofocas já ameaçaram ministérios pastorais, como a língua caluniadora já pôde até, quem sabe, quase destruir casamentos de pessoas próximas. Querida irmã, seja uma idosa reverente, uma idosa amável, uma idosa que contém a sua língua, porque a língua é perigosa. Vai ser uma perdição para a sua alma e para a alma dos seus irmãos. Segundo Paulo, ordena que essas mulheres não sejam muito dadas ao vinho também. O tempo livre muitas vezes pode fazer com que as idosas recorram ao vinho, ao álcool. E quando essas mulheres recorrem ao álcool, necessariamente ficam irreverentes, são irreverentes. Não ajam dessa forma, irmãos, porque quando você é dado ao álcool, você perde toda a respeitabilidade que uma idosa cristã deve ter. Não permita que o seu tempo livre, minha irmã, seja usado por Satanás para a ruína da igreja. Antes, esse tempo tem uma utilidade. Não pense também que é só descanso a velhice. Esse tempo tem uma utilidade muito importante. Vocês agora, irmãs idosas, vão executar o cargo de professora. Vejam comigo no verso 3 e no fim do verso 3, início do verso 4. Não escravizados ao vinho, sejam mestras, sejam professoras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Primeiro, isso aqui não quer dizer que você vai ser uma pastora, minha irmã. Porque sua função é ensinar só as jovens, no feminino, as jovens, e não a igreja toda. Você também, minha irmã, não é chamada para ser uma palestrante, você não é chamada para ser uma influencer, nem nada do tipo, nem necessariamente uma professora de escola dominical. Mas no proceder diário, na sua vida de igreja, na sua conversa com as mais jovens, nas suas amizades aqui na igreja local, você é chamada para aconselhar, para ajudar, para passar um pouco dessa sua maturidade para as jovens recém-casadas. E qual vai ser a matéria desse ensino? Vocês vão ensinar a Bíblia? Vocês vão ensinar a teologia sistemática para essas jovens? Vejam comigo o verso 4 e 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa é a matéria que vocês devem ensinar para as mais jovens. Jovens mulheres, agora me dirijo a vocês. Você foi chamado primariamente para amar a Deus, depois o seu marido e depois o seu filho, nessa ordem. Primeiro a Deus, depois o marido e depois os filhos, como Tito coloca. Minha irmã, não caia na propaganda feminista de que você tem de ser independente dos nossos dias. Você foi chamado para embelezar a igreja, embelezando o seu lar. Você foi chamada
para embelezar a igreja, abençoar a igreja por meio do seu ministério de mãe e de esposa. Você não foi chamado para ser pastora nem professora de escola dominical, mas você foi chamado para ser amante, amorosa para com seu esposo e para com seus filhos. Amando os seus esposos e os seus filhos, vocês serão boas donas de casa. É claro, isso não exclui, claro, que a mulher, muitas vezes, no nosso contexto, ela vai ter de trabalhar. Ela vai ter que, muitas vezes, por conta do país em que vivemos e das dificuldades financeiras, ela vai dar uma ajuda, mas isso quer dizer que, primariamente, o seu amor, a sua primazia, os seus pensamentos são para a sua casa. A sua missão maior é o seu lar. Fazer todas as coisas para o bem da sua família, sendo também, como o texto diz, submissa ao seu esposo. Ele é o seu líder, ele é o cabeça do lar, ele é a autoridade instituída por Deus na sua casa. Que maravilha! E sabe como viver essa vida, irmãs? Sabe como vocês devem viver essa vida de submissão? Sabe como você deve viver essa vida de amor ao esposo e aos filhos? O apóstolo vai dar algumas características aqui também. Veja só no verso 4, no verso 5. A serem sensatas, a terem domínio próprio, a não serem iracundas na sua casa. Sensata literalmente significa domínio próprio em grego. A serem bondosas, o texto continua, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas. Vocês têm de fazer as coisas com gentileza, com bondade, servindo de coração o seu esposo, servindo também os filhos de coração. E o texto vai dizer, honestas. Sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer, minha jovem irmã, que você não deve roubar do seu esposo. Na verdade, também quer dizer isso, né? Mas não quer dizer simplesmente isso. Quer dizer que você vai servir ao seu esposo e à sua casa de todo o seu coração. Não é um serviço triste, é um serviço amoroso de todo o seu coração. E no fim de tudo, sabe por que você vai fazer isso tudo? O texto termina, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o mundo veja quão lindo é a palavra de Deus. Irmãs mais velhas, vocês percebem quanto a sua missão é importante aqui na igreja local? Essas mulheres mais jovens são como suas filhas, e os seus maridos como seus genros. Cuide dos seus genros, cuide das suas filhas, deem bons conselhos, ajude. Jovens, a sua missão também é importantíssima para a igreja. Você deve zelar pelo bem da sua casa, pelo bem do seu esposo, pelo bem dos seus filhos. Vocês devem se esforçarem para cuidar da sua casa, para a honra e glória de Deus, para embelezar o Evangelho, servindo e amando o seu esposo com toda sinceridade e amor. Irmãs mais velhas, não sejam caluniadoras. Antes de casar, quando eu estava prestes a casar com Samara, uma mulher de uma igreja foi falar com ela, dar um conselho e disse o seguinte: primeiro case-se com seu trabalho, depois com seu esposo, porque seu esposo vai te deixar, o trabalho não te deixa. Que conselho terrível, que conselho mentiroso, que conselho mundano. Idosas, entendam a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus para dar bons conselhos, para ajudar as jovens. E jovens, tenham humildade de falar com as mais velhas aqui da igreja. Converse, peça ajuda. Eu não entendo isso, eu não consigo fazer isso, me ajuda com isso. Que maravilha a comunidade que está se criando aqui. Uma conversa que tive, meus irmãos, com um grupo de jovens me deixou muito feliz, especialmente à luz desse texto. Uma jovem esposa falou para o nosso grupo que estava reunido aqui na igreja: a minha inspiração, o meu exemplo é a mulher de tal presbítero. Como ela cuida bem da sua casa. E como também ela é um exemplo para eu cuidar da minha.
Que exemplo maravilhoso, irmãs. Continuem com seu trabalho. Honra ao Senhor, embeleza, deixa a igreja linda, o evangelho maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, nós vemos no verso 6, que os homens são chamados para também, os homens jovens são chamados para adornar, para embelezar o evangelho por meio do domínio próprio. O texto diz o seguinte: quanto aos moços, o versículo 6, de igual modo exorta-os, caminha junto, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Novamente, irmãos, a palavra sensatez e a palavra criterioso aparece 3 vezes aqui no nosso texto. Ela é a mesma palavra em grego, sophronas, que significa literalmente domínio próprio. No versículo 2, significa domínio próprio. No versículo 4, também, como nós vimos, significa domínio próprio. Em todos os casos aqui, o que Paulo está dizendo é que uma das coisas essenciais para embelezar o evangelho é dominar, é ter esse dom do Espírito Santo de dominar as suas paixões. Jovem, você tem que ser controlado. Jovem é muito extremista. Jovem é muito apaixonado. Você tem que se controlar. Controle a ganância, controle a sua ambição. Controle os pensamentos de si mesmo, domine-se, jovem. Controle as suas paixões, especialmente a paixão sexual, domine-se, jovem. Sabe por que esse texto é especial para você, meu irmão? Apesar de ser breve. Porque Paulo está dizendo ao seu coração, nesta manhã, que é possível sim ter domínio das suas paixões. Parece impossível, né, meu irmão? Mas é possível sim ter domínio das suas paixões. E que também, veja só, o texto vai dizer o seguinte, veja, quanto aos moços de igual modo, exorta-os, que significa caminha junto. Sabe o que esse texto está dizendo também? Que você pode buscar ajuda dos seus presbíteros. Você pode buscar ajuda dos seus pastores, de homens mais velhos, para ajudar você na luta contra os seus desejos pecaminosos. Você não está sozinho. Tito é chamado para caminhar junto daqueles que estão lutando para dominar as suas próprias paixões. Você não está sozinho, meus irmãos. O presbítero e o pastor são chamados para caminhar junto desses jovens que estão lutando diariamente para mortificar a carne e vencer o mundo. Quinto e último lugar, os trabalhadores, eles embelezam o evangelho sendo honestos e dedicados ao Senhor e ao seu trabalho. Nós já fizemos a exposição do verso 7 e 8, acompanhem comigo a leitura do verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. É verdade que nós não temos mais escravos como antigamente. Antigamente, esses escravos que aqui se encontram, a maior parte deles, eles vieram, né, eles foram captados por meio de dívidas, pessoas que faziam dívidas e para pagar essa dívida passavam um tempo sendo escravo. Alguns outros escravos nesse contexto cretense vinham também de guerras, de disputa por territórios. As pessoas tinham escravo, mas não era algo racial como foi na nossa colonização. Não tinha nada a ver com raça. Esses escravos, meus irmãos, também eram nossos irmãos em Cristo. Apesar de presos por meio de obrigações legais, eles eram livres no Senhor Jesus Cristo. Tinham todos os direitos, mas não só isso, tinham o dever também de embelezar o Evangelho. Eles deviam adornar o Evangelho, sendo prova viva de que Deus muda, transforma vidas. Enquanto o mundo ensina a rebelião, enquanto o mundo ensina a revolução, enquanto o mundo ensina desobediência, Paulo diz que a igreja deve andar por outro viés. Os escravos, eles não devem ser revoltosos. Os escravos não deveriam ser rebeldes. Paulo não está chamando aqui para uma revolução escravista. Eles devem ser obedientes.
em todas as coisas. O trabalho do escravo deve ser um motivo de alegria para o seu patrão. Eles não devem ser desonestos em nada e fiéis em tudo, como diz o nosso texto. E esse conselho serve perfeitamente para você, meu irmão, que é um trabalhador, que trabalha e que tem o seu patrão. É um conselho maravilhoso para regular a sua ética de trabalho. Nós não devemos ser sindicalistas. Nós não devemos ficar exigindo direito atrás de direito. Nós não devemos ser rebeldes. Nós não devemos, não cabe ao cristão ser revolucionário no seu trabalho, reclamão, amargo, insatisfeito o tempo todo com o patrão, com as coisas. O cristão não deve fazer greve por qualquer coisinha. Antes do nosso trabalho, nós devemos ser obedientes aos patrões. Não podemos ser respondões, como o texto diz. Que desonra ao evangelho, uma pessoa respondona no seu trabalho. Que terrível, que feio. Somos pagos para trabalhar. Se somos pagos para trabalhar 8 horas, que trabalhemos o quanto o nosso patrão quiser, até as 8 horas. E se dedique, meu irmão. Não roube horas do seu patrão, porque isso é furto. Se você foi contratado para trabalhar 8, não trabalhe 6 voluntariamente. Nossa geração, meus irmãos, tem sido um péssimo exemplo de trabalhadores. Nós produzimos péssimos trabalhadores, homens preguiçosos, irresponsáveis, sindicalistas, reclamões e revoltados. Somos chamados a, no nosso trabalho, diante dos nossos patrões e dos outros, embelezar o evangelho por meio do trabalho das nossas mãos, trabalho digno e dedicado. Por fim, irmãos, concluindo, fomos chamados para embelezar a igreja. Você, mulher, você, idoso, você, idosa, você, jovem, vocês todos foram chamados para embelezar o evangelho, a doutrina do nosso Senhor. Vocês foram chamados para ornar com os mais belos ornamentos a igreja do nosso Senhor. A igreja é linda em comparação com o mundo que é feio. A igreja é bela em comparação com o mundo que é horrível. Porque a vida prática da palavra deixa tudo mais bonito. Os líderes do mundo são daquele tipo: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Os da igreja, os presbíteros, eles ensinam e vivem o evangelho. O mundo está feio por causa de idosos violentos, idosos iracundos, idosos amargos, que já não conseguem mais controlar suas paixões. Mas os idosos da igreja têm de viver de modo respeitoso, de modo digno de admiração, em toda piedade, trazendo honra e respeito à igreja em comparação com o mundo. O mundo está cheio de senhoras fofoqueiras, caluniadoras, mentirosas, mas a igreja deve ser embelezada com idosas, mestras do bem, respeitáveis. O mundo está cheio de jovens independentes, de mulheres que não querem saber do seu esposo, nem da casa. Mulheres que aceitam ser subservientes a todo mundo, menos submissa ao esposo. Mas na igreja deve estar mulheres que embelezam o evangelho por meio da prática piedosa do amor ao seu esposo e aos seus filhos. O mundo está cheio de jovens, homens entregues às paixões da carne, sexo, droga, ganância. Mas a igreja é embelezada por jovens que lutam por pureza e domínio próprio. O mundo está cheio de trabalhadores revolucionários, ventres preguiçosos. A igreja deve estar cheia de trabalhadores que honram o Senhor com o seu esforço. Irmãos, nesta manhã, o Senhor Deus te convida a embelezar a doutrina do Senhor, a embelezar o evangelho por meio de uma prática santa. Que a igreja seja linda num mundo horrível, que a igreja seja linda num Brasil corrupto, tomado por ladrões, que a igreja seja bela num deserto escaldante, que seja uma rosa em terra seca. Amém. Oremos neste momento, rogando as bênçãos do nosso Senhor sobre o nosso coração. Senhor Deus, cuida de nós, Senhor.
Faz-nos embelezar o Evangelho, a doutrina da santidade, por meio da santidade de vida, Senhor. Pela Tua graça, pelo Teu amor, por Teu poder, Senhor. Enche-nos do Espírito para sermos diferentes do mundo. Assim nós oramos, que essa palavra esteja em nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento, cantemos.